Graça e paz, queridos irmãos, bom dia a todos, você que nos visita também, seja muito bem-vindo. Quero pedir que você abra a palavra do Senhor mais uma vez no texto de Atos. Agora vamos continuar o capítulo 8. Na semana passada nós meditamos até o versículo 3, hoje vamos dar prosseguimento a um grande trecho que vai compreender e que Lucas se detém no ministério de Filipe até o versículo 40. Nós temos Lucas relatando agora, após tratar sobre a vida de Estevão, agora nos trazendo um pouco sobre esse segundo diácono aí, evangelista, mas nós vamos focalizar hoje apenas nos versículos, ou dos versículos 4 ao versículo 8, e pela noite vamos então trabalhar a partir do versículo 9 até o versículo 25. Então, volte seus olhos ao texto da palavra de Deus, versículo 4 ao versículo 8 de Atos capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Nós temos lido a cada semana, nós temos orado a cada semana sobre ou pela vida de alguns irmãos. Todos os domingos a gente tem feito isso. E hoje eu queria passar até o fim do ano, introduzir um detalhe, uma coisa a mais para a nossa oração semanal. Então, essa semana nós vamos orar por Daniel Arcoverde, foi recebido há poucas semanas atrás. Vamos orar por ele, mas eu queria também pedir aos irmãos que fazem parte de um ministério, e eu vou começar por esse ministério exatamente porque o ministério tem o nome de Ponto de Partida. Então, como é o ponto de partida, eu vou começar esse mês orando por esses irmãos também, e queria chamar você a orar pela vida desses irmãos também. Então, fiquem de pé, você que faz parte desse ministério. Aí. Olha aí. Agora, eu estava quase assim, será que não tem? Os irmãos, esses irmãos aí fazem parte. Há outros irmãos, não é, que não estão hoje aqui. Esses irmãos fazem parte, pode assentar. Eu quero que você fique orando também pela vida desses irmãos durante toda essa semana. Esse ministério que chamamos de Ponto de Partida iniciou quando pensávamos lá atrás na necessidade de alguns irmãos desempenhando um determinado serviço que normalmente se coloca num papel de recepção, né? O comum seria esse papel de recepção na igreja, algumas pessoas que estão ali fazendo essa recepção para aqueles que chegam. Nós entendíamos que nós não gostávamos muito desse nome, nem desse papel sendo definido para algumas pessoas, e que algumas pessoas é que teriam a função de receber alguns irmãos na igreja, alguns visitantes na igreja. Então nós entendemos que precisávamos
de um papel sendo desempenhado, mas que precisávamos corrigir alguma visão a respeito disso, que era, precisávamos de irmãos que fizessem esse papel como um jogador de meio de campo faz um papel no jogo de futebol. Então, ele tem a função de fazer a conexão do ataque com a defesa. Se fôssemos pensar de forma mais doutrinária, religiosa, seria o papel de mediador, fazer a mediação entre aqueles que já são da igreja com aqueles que se chegam na igreja, seja crente ou não, mas pessoas que fizessem a mediação, ou seja, o papel de receber as pessoas não é parte deles, mas é parte da igreja. Só que nós somos humanos, somos pecadores, nós nos acomodamos. Então, via de regra, embora todos nós saibamos que o papel de receber as pessoas é um papel de todos nós, o que acontece dominicalmente? É que a gente vai se acomodando, vai se chegando, vai se sentindo bem, então nós temos a tendência a nos sentarmos, nos acomodarmos, e aquela pessoa estranha que sentou ao meu lado, muitas vezes, eu simplesmente não me lembro que eu é que sou, e por isso eu preciso receber, assim como nós fazemos nas nossas casas. Então o papel do ponto de partida seria esse papel de como os pais fazem com os filhos. Às vezes quando você chega num lugar, aí vai cumprimentar as pessoas, e seu filho não entra lá assim, né, sem falar com ninguém, aí o que é que você faz? Como é que faz, menino? Né? Vamos lá, cumprimenta, né? Dá bom dia, dá boa tarde, ou recebe alguma coisa, como é que diz, né? Obrigado, né? Vai lá, cumprimenta. A ideia é que a nossa tendência é sempre de nos acomodarmos no nosso mundo pequeno, mas que a gente precisa sempre de pessoas nos lembrando. Então, hoje, lembre-se que esse ministério tem esse papel, mas também o recado é, lembre-se, o papel é de lembrar a vocês, irmãos, lembrar a todos nós, que nós é que temos de fato a prerrogativa e a função de receber bem na nossa casa aquele que nos visita. O ponto de partida é só o papel daquele pai, daquela mãe, dizendo assim, ei, te move, sai daí, estende a mão, cumprimenta, agradece, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Então, irmãos, orem, não apenas por esses irmãos, por esse ministério, que não tem somente a função de receber as pessoas, mas também de nos fazer lembrar que a função é nossa. Então, quando orar, ore também por sua vida, para que você mantenha esse alerta constante. Nós precisamos receber. Por isso que é ponto de partida. É um ponto de partida para quem chega, mas também sempre um ponto de partida para quem já está. Amém? Vamos orar agora, que lemos o texto bíblico, fizemos essa digressão aqui, e eu quero orar pelos outros ministérios também nos próximos domingos, assim como você também vai orar durante a semana e orar por Daniel Arcoverde, que é o nome para que a gente esteja orando também durante toda essa semana. Feche seus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor nos dê graça, nos ilumine aqui na sua palavra. Pai querido, nós nos chegamos diante de Ti, nos curvamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê, pelo Teu Espírito, iluminação da Tua palavra, Senhor. Revela-nos, abre os nossos olhos, nos faz entender, compreender e aplicar em nossa vida. Abençoa também, Pai, durante o seu caminho, durante o decurso de sua vida, a Daniel. Que o Senhor estenda a sua mão graciosa, que o Senhor se revele em sua palavra e que o Senhor o dê a graça de ser bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer, proceder em todos os seus caminhos. Se faz presente na vida dele
e o encha, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia para Te servir nesse mundo. Assim pedimos também por cada irmão que tem se envolvido com esse ministério, Senhor, que chamamos de ponto de partida, e pedimos que todos nós sejamos sempre motivados pelo Senhor, pela verdade da Tua palavra, pelo amor ao Senhor e ao Teu corpo, a desenvolvermos sempre, Senhor, o nosso papel de recebermos, de acolhermos, de orientarmos, de conduzirmos a muitos outros na direção, no caminho que o Senhor tem para a vida de cada um. Ajuda-nos, Pai, em nome por amor de Jesus, de igual forma a todos nós, porque somos todos necessitados, Senhor, do Senhor, em tudo que fazemos. E é em nome de Jesus que Te rogo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Volte seus olhos ao texto, irmão. Eu quero, então, começar hoje aqui com você, lembrando que nós observamos que nos primeiros versículos do capítulo 8, Lucas nos faz esse vínculo na história, para que, apesar de estarmos saindo agora da história de Estevão, Lucas já introduz de forma alinhavada a história de Saulo aqui, e Saulo como sendo um personagem que tem todo o envolvimento com a própria morte de Estevão, com o próprio apedrejamento de Estevão. Agora, observe que, à medida em que os judeus ouviram a pregação, os judeus ouviram o Evangelho, agora Lucas começa no versículo 4, depois do apóstolo Paulo de Saulo ainda ter sido inserido nessa história, Lucas entra na história de Filipe, ou relatando um pouco daquilo que o Senhor começou a fazer através de Filipe, mas agora não mais em Jerusalém. Agora Filipe desce por causa da perseguição que se estabelece, que sobrevém sobre a igreja. Lucas então nos revela que, em meio a tudo isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe então desce à cidade de Samaria e anuncia a Cristo. Observe que nós temos aqui um contraste proposital que Lucas faz entre a maneira como os judeus ouviram o Evangelho, a maneira como em Jerusalém o Evangelho foi ouvido e não foi recebido, e por isso a perseguição que vem sobre a igreja. E agora Samaria, que era um povo sincrético, Samaria que era um povo dissidente, Samaria que desde o século décimo antes de Cristo já havia rompido com toda a palavra de Deus, com todas as alianças, tudo que Deus vinha desenvolvendo com o seu povo. Samaria, a partir da ruptura do reino de Israel, aquelas 10 tribos começam então a seguir em um envolvimento com outras nações, em um processo de uma relação com outras nações que torna esse povo um povo sincrético, um povo que tem uma visão de mundo completamente pluralista, uma visão sincrética no que diz respeito às religiões e uma visão completamente libertina no que diz respeito às relações, a todos os padrões que o Senhor havia estabelecido para o seu povo. Lucas faz os nossos olhos voltarem
para Samaria, mas antes de entrar no aspecto aqui da própria cidade, do próprio povo de Samaria, eu queria que você voltasse os seus olhos para observar que Lucas diz que eles foram dispersos. A palavra que Lucas usa aqui para dispersão ou disperso é uma palavra que é usada pelos agricultores quando estão espalhando a semente sobre a terra nas suas plantações. Lucas poderia ter usado um outro termo para esse disperso aqui, mas ele escolhe usar, ele prefere usar essa palavra que é espalhar a semente pelo chão. Seria a tradução literal dessa palavra. Quando nós olhamos para Atos capítulo 11, se você abrir o texto, Atos capítulo 11, versículo 19, essa palavra aparece novamente e aparece duas vezes no versículo e nos dá uma clara ideia da diferença. Quando, então, versículo 19, os que foram dispersos por causa da tribulação, Lucas está usando a mesma palavra que usou aqui no versículo 4, os que foram dispersos. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Então, agora a palavra aqui, quando vai para a voz ativa, Lucas usa um outro termo do grego que é para espalharam. Eles se espalharam. Mas quando Lucas se refere a um ato na voz passiva, então ele usa o termo dispersos, que é o mesmo termo para espalhar a semente, o termo que é usado mais na agricultura. Então, quando aqui ele diz entremente os que foram dispersos, ele usa na mesma voz passiva, eles sofrem a ação, eles não estão indo por conta própria, voluntariamente, mas eles estão sofrendo uma ação, eles estão sendo dispersos. Esta é a palavra que ele usa para se referir. A palavra que ele usa, melhor dizendo, é a palavra que se refere ou que é usada quando agricultores estão plantando as suas sementes. Derek Thomas afirma que o propósito que Lucas usa aqui indica que à medida que a igreja foi desenvolvendo sua vida e olhava para trás, para esse ato ou para esse momento da história, ela olhava como um evento que foi um evento da providência de Deus. Por isso Lucas, ao relatar esse ato, usa de fato essas palavras na voz passiva e usando palavras que eram conhecidas no meio da agricultura, porque as pessoas, os crentes, aqueles que creram no Senhor, entendiam que aquilo foi um ato da providência de Deus para facilitar a vida da igreja, para facilitar a missão que esses irmãos tinham de poder espalhar esse evangelho em todas as nações, ou para todas as nações. Ou seja, a promessa que o Senhor tinha feito no versículo 8 do capítulo 1, é exatamente aquilo que Deus está cumprindo, e o meio que o Senhor escolheu para cumprir essa promessa foi exatamente trazer sobre a igreja essa perseguição, para que eles fossem espalhados por todas as nações, por toda a Judéia, por toda Samaria, até os confins da terra. Observe então que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Sobre o que Filipe falava? Filipe estava pregando a palavra de Deus.
Versículo 5 diz que a pregação da palavra de Deus, então, era anunciar a Cristo. O mesmo Cristo anunciado em Jerusalém é o Cristo que está sendo anunciado agora aos samaritanos. E eles, unânimes, ouviam aquelas coisas e atendiam. Eles também viram os mesmos sinais que estavam sendo realizados também quando Lucas relata aqui sobre a história de Estevão. Esses sinais, como vimos na história de Estevão, no relato de Estevão, Lucas usa para vincular exatamente o ministério que esses homens tinham com o ministério dos apóstolos, porque receberam a imposição de mãos dos apóstolos e a autoridade também estava sobre eles para anunciar o evangelho e esses sinais também serem operados através da vida deles. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. O fato é que aqueles que eram os menos prováveis, aqueles que eram alvo de toda uma visão extremamente religiosa e pesada, são aqueles que agora estão ouvindo o evangelho e estão abraçando a verdade do evangelho. Versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Nós temos hoje dois sacramentos, irmãos, que nós participaremos, e por isso eu quero tentar ser breve aqui na nossa meditação e na nossa aplicação, por causa do nosso tempo. Eu queria pensar primeiro com os irmãos que nós vivemos em um mundo que é o mundo de Samaria. Os samaritanos aqui representam exatamente a chegada desse evangelho agora aos gentios. Mas esses gentios aqui de Samaria são aqueles que têm um sincretismo, eles têm sangue judaico, mas eles estão completamente envolvidos já em uma cultura que não é mais a cultura judaica, é uma cultura gentílica, uma cultura pagã. Eles se envolveram com as religiões pagãs e eles estão completamente envolvidos com essa cosmovisão, com essa visão de mundo, com essa forma de viver e de compreender a vida e de compreender as coisas. O evangelho está chegando agora a um povo que o apóstolo Paulo diz que eram estranhos às alianças, um povo que não compreendia mais como o Senhor Deus estava se revelando e como ele se revelava através das alianças ao seu povo, para que as nações pudessem conhecer o verdadeiro Deus. Esse povo que está recebendo o evangelho agora é um povo que, embora tivesse sangue na sua herança, na sua genealogia, sangue judaico, eles eram completamente tomados por uma visão de mundo contrária à visão judaica. Esse evangelho chega a esse povo, e esse evangelho é recebido por esse povo quando o Senhor Jesus é anunciado a eles. Lucas não faz a narrativa de forma semelhante, sem nenhuma intenção. Há uma intenção na construção da narrativa em mostrar que esse povo recebe com unanimidade o evangelho da palavra de Deus. Aqueles que estavam rejeitados, aqueles que sofriam o preconceito religioso, aqueles que, embora sim estivessem equivocados nos caminhos em que estavam tomando, deveriam ser aqueles que também fossem alvos do anúncio do evangelho, ou do anúncio da palavra de Deus, da lei do Senhor. O povo judeu rejeitava a esse povo, porque eles tinham de fato se desviado. Agora Lucas está fazendo esse movimento na narrativa, para que
a igreja do Senhor pudesse perceber que é exatamente esse movimento que a igreja em Cristo Jesus agora assume, agora tem para desenvolver no mundo, para viver no mundo. Os samaritanos ouviram o evangelho e a reação deles é completamente diferente da reação dos judeus. Mas sob que condição esse povo recebe o anúncio do evangelho? É na condição de que a igreja agora sofre uma perseguição. A igreja sofre uma perseguição, e eu queria que você voltasse a sua atenção para essa realidade em que a igreja está, e não necessariamente os samaritanos, porque vamos desenvolver ainda a partir do versículo 9. A igreja aqui está vivendo uma perseguição, e se você lembrar de como Lucas relata que Saulo, através de Saulo começa essa perseguição, e essa perseguição se dá contra a igreja em toda Jerusalém, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Essa perseguição em que eles entravam nas casas e arrancavam das casas pais, mães, para que eles fossem levados ao cárcere, e muitos mortos, é exatamente a perseguição que está sobre a igreja, sofrendo essa perseguição para serem espalhados sobre a terra, como que sementes que vão então gerar cada vez mais os seus frutos. Observe que essa dispersão vem debaixo de uma condição dura, uma condição cruel, mas esses irmãos e a própria igreja do Senhor olha para esse movimento como um movimento da provisão de Deus para a expansão do seu reino e o estabelecimento dos seus propósitos aqui na terra. Esses irmãos não foram espalhados como refugiados. Esses irmãos não estavam ou não assumiram a posição daqueles que eram vítimas. Esses irmãos assumiram uma posição daqueles que estavam sendo enviados pela própria mão de Deus na face da terra. Então observe, eles não saíram do lugar deles como indo para um lugar específico, porque eles tinham agora uma proposta de emprego. Eles não estavam indo para um lugar específico, saindo da sua cidade, da sua terra, porque eles tinham uma perspectiva de vida melhor no lugar para onde eles estavam indo, e tendo bolado ali, estudado, pensado como que a vida poderia ser melhor ali. Eles simplesmente estavam fugindo da morte, eles estavam fugindo da perseguição. Onde é que eles iriam parar? Onde é que eles iriam fazer morada? Muitos certamente não sabiam, mas o fato é que eles são espalhados, e Lucas diz que por toda parte eles pregavam a palavra de Deus. Eles não eram vítimas, eles não eram refugiados, eles foram muito mais como missionários, porque eles entendiam naquele momento, porque eles não tinham as construções que hoje nós temos na nossa visão de mundo. Eles não tinham essa separação em que missionário era uma pessoa específica, com uma vocação específica, mas missionário eram exatamente aqueles que o Senhor dispersava pelo mundo. Sendo eles dispersos, o que mais fazer senão abrir a boca e anunciar o evangelho, exatamente porque esse era o principal link, a principal ponte de anúncio do evangelho. As pessoas perguntavam por que é que eles estavam saindo da terra deles e indo para uma outra terra, chegando
com toda a família, chegando apenas com as coisas que conseguiram tirar. Por que eles estavam agora tentando estabelecer a vida naquelas cidades? Esse era o link para que o evangelho fosse anunciado. Por onde eles passavam, eles falavam, eles anunciavam. Eu queria pensar, irmãos, aqui nessa passividade da igreja sofrendo essa perseguição, porque a nossa natureza, a natureza de todo ser humano, sempre o impulsionará a enxergar as intempéries da vida e se colocar como vítimas, se colocar como os refugiados que precisam de ajuda, os dispersos que precisam da assistência e da compaixão dos outros. Mas é possível que a gente afirme sobre esses irmãos aqui, que o relato de Lucas nos diz que, embora eles estivessem sofrendo, Lucas não se detém na dor em que eles estavam sentindo, mas Lucas se detém no fato de que, apesar de estarem sendo dispersos, apesar de estarem sofrendo a perseguição, eles não deixavam de cumprir exatamente aquilo que cabia a eles, porque simplesmente eles conheceram a verdade do evangelho, e por conhecer essa verdade, a boca se abria, pregava-se a palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos um contexto que é semelhante ao desses irmãos, no sentido do sincretismo religioso. Nós vivemos um contexto no sentido pluralista de pensamento e de visão de mundo, mas nós ainda não estamos vivendo um contexto semelhante a desses irmãos no que diz respeito à perseguição. Nós não vivemos um contexto em que nós ainda não vivemos um contexto em que nós precisamos sair de nossas casas e deixar tudo para trás por causa do evangelho. Mas nós precisamos lembrar, talvez, é que essa missão, ela é muito mais uma percepção de vida do que algo especificado para alguns irmãos especificamente, algo entregue para alguns irmãos especificamente. Não podemos olhar para o texto e olharmos apenas para Filipe, porque quem está sendo dispersa é a igreja, quem está anunciando a palavra é a igreja. Filipe é um exemplo que Lucas toma para nos fazer perceber como que o Senhor continuou a usar aqueles que a igreja elegeu para expandir esse evangelho, como que os sinais eram feitos através dele e como que esse povo sincrético, esse povo plural, esse povo completamente pagão, como que eles ouviram a mensagem e receberam a mensagem, com os mesmos sinais que anteriormente foram feitos também em Jerusalém, mas o resultado foi a perseguição. Eu e você temos a responsabilidade de simplesmente sermos os crentes, os discípulos que o Senhor nos fez ser. Essa não é uma característica que nós escolhemos quando entramos nessa aliança. Se nós seremos aqueles que têm a palavra de Deus nos seus lábios e anuncia, ou se nós seremos apenas crentes que buscamos santificar e fazer com que a nossa vida moralmente seja de acordo com o evangelho. O pacote vem completo. O anúncio do evangelho é uma responsabilidade nossa, simplesmente porque conhecemos a palavra de Deus, porque amamos a palavra de Deus e a boca fala do que o coração está cheio.
Quando eu e você compreendemos que nós não estamos debaixo de um contexto cruel como o desses irmãos, mas também temos a responsabilidade de onde quer que o Senhor nos espalhe, nós precisamos dar frutos, nós precisamos gerar esses frutos. A nossa perspectiva de vida começa a ser transformada. Quando eu e você chegamos em determinados ambientes, o Senhor nos leva como sementes desse Evangelho, para que os povos possam ouvir o Evangelho. Quando eu e você somos espalhados por esse Evangelho, por esse Deus soberano, como sementes no meio de um povo sincrético, no meio de um povo pagão, no meio de um povo que diz que tem fé, um povo que crê, eu e você somos orientados a perceber que esse povo provavelmente terá uma profunda facilidade em ouvir desse Evangelho, em crer nesse Evangelho. Isso nos trará implicações também, e nós poderemos ver isso hoje de noite a partir do versículo 9. Mas o fato é, olhar para um povo, uma nação sincrética, olhar para uma nação pluralista, olhar para uma nação que pratica uma libertinagem em tudo que diz respeito aos seus valores morais, nunca jamais poderá ser para nós um motivo de recuo, um motivo de tolhirmos aquilo que está em nossa boca, em nossos lábios, porque o Senhor nos deu a sua palavra. O fato do mundo estar de cabeça para baixo na sua percepção da realidade tem que ser um motivo pelo qual nos impulsiona, nos motiva, nos leva cada vez mais a anunciar o Evangelho e crer que muitos ouvirão e muitos crerão nessa palavra. Mesmo que muitos, acreditando, possam, na sua maneira de enxergar o mundo, compreender as suas palavras de forma equivocada. Mas o nosso papel continua a ser o papel de anunciar o Evangelho. É o papel do ministério profético de Jesus Cristo. O ofício de profeta que o Senhor tem é o ofício da igreja, de ser profeta. Esse é o aspecto que anuncia, independente de como as pessoas vão compreender. Mas o ministério agora, que a igreja também tem, e que é o ministério de Cristo, que precisa pastorear essas pessoas, para ir corrigindo as compreensões equivocadas. O ministério sacerdotal que a igreja tem, depois que ela anuncia o Evangelho, e que talvez pessoas compreendam de forma equivocada, mas eu e você precisamos compreender. É nesse contexto plural, é nesse contexto completamente sincrético, que eu e você somos espalhados. Nós estamos inseridos em diversos meios da sociedade. Isso é Deus nos espalhando, e nos espalhando sem necessariamente precisarmos de uma perseguição. Mas e quando ela vier? Quando ela vem? Isso já aconteceu outras vezes. Cuidado com o seu coração, para você não se enxergar como uma vítima, como um coitado. Quando a perseguição vier no seu trabalho, quando pessoas começarem a agir contra você, simplesmente porque você é o crente da história, cuidado com o seu coração. Isso é honra, isso é privilégio. Não se ponha como vítima, não se ponha como alguém que precisa de alguma ajuda externa, muitas vezes, porque está sendo perseguido simplesmente porque é crente. Não é simplesmente porque é crente, porque não existe comunhão de luz com as trevas. Essa batalha sempre haverá.
até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom testemunho de Cristo no mundo sempre será rejeitado, sempre sofrerá perseguição. Eu e você precisamos entender, nós precisamos buscar do Senhor a força e ousadia necessária para sermos corajosos na hora de confrontar o erro, a mentira, confrontar as trevas e receber sobre nós, sim, muitas vezes uma perseguição, mas recebê-la e sair feliz, porque somos dignos de sofrer a perseguição pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso cuidar do nosso coração, igreja, para quando olharmos alguns irmãos que são perseguidos em países que perseguem e matam cristãos, não olharmos para esses irmãos como pobres coitados, mas olharmos para esses irmãos como exemplo de fé que eu e você deveríamos seguir, exemplo de fé daqueles que não negam até a morte, daqueles que sofrem a perseguição e mantêm-se fiéis a Cristo Jesus. Eu e você temos que olhar para eles e nos inspirarmos a sermos fiéis também no nosso ambiente de trabalho, na rua, no shopping, em qualquer lugar que vamos, e mantermos o nosso testemunho fiel e não ficar levantando correntes de oração para que necessariamente a perseguição passe. E isso não é ser desumano, isso não é ter compaixão. Temos que orar por esses irmãos para que a fé deles permaneça inabalável, porque o que eles precisam garantir é a salvação, é a paz eterna com Deus, e não a paz nesse mundo. Nós invertemos as prioridades e muitas vezes estamos fazendo com que a nossa vida mantenha uma paz no mundo, mantenha uma paz no ambiente de trabalho, mantenha a paz na sociedade, sem lembrar que a paz que o Senhor conquistou para nós foi a paz eterna com Deus, porque nesse mundo Ele não veio trazer paz, e sim espada. Nós não somos vítimas, não podemos baixar a nossa cabeça como se fôssemos vítimas de um poder maior, autoritário sobre nós. Precisamos voltar a crer nas verdades bíblicas para que possamos ser de fato essa igreja pujante, essa igreja operosa, uma igreja que vive no mundo na autoridade do Evangelho, mesmo quando sofre a perseguição. No trabalho onde estamos, quando a perseguição talvez seja apenas com piadinhas que são ditas a seu respeito pelo testemunho fiel que você tem, não ouse abrir mão do testemunho fiel por causa de uma chacota. É com o Senhor que nós nos veremos e daremos conta, prestaremos conta de absolutamente tudo. Mantenha-se fiel. Onde o Senhor colocou você, Ele está nos dispersando, Ele está nos espalhando como sementes. Simplesmente vá. Nós não podemos compreender as coisas que Deus faz na sua soberania. Como olhar para uma situação como essa, sendo perseguido, escorraçado da sua terra, e simplesmente enxergar a bondade e a soberania de Deus? Mas assim a igreja simplesmente se posicionou, espalhando o Evangelho. Eu e você somos chamados, irmãos, a uma responsabilidade nesse mundo, de não deixar com que a palavra de Deus se limite a nós. Ela tem que avançar. Não ouse preferir a paz no seu ambiente de trabalho. Anuncie. Seja uma testemunha. Pregue. Ah, pastor, e se eu perder o emprego por causa disso? Você não será simplesmente uma pobre vítima. Você será uma testemunha
aquele que nos chamou para o seu grande banquete é quem vai pagar a conta no final. Mas nós muitas vezes estamos deixando de fazer por causa da paz no mundo, a nossa segurança no mundo. E se você talvez pensar assim, mas para um pastor é mais fácil, né? Você acha mesmo que é? Você acha que é mais fácil vir e pregar dominicalmente e não deixar de dizer o que o texto está dizendo? São lutas que passamos e muitas vezes a gente pensa, eita, acho que vou pregar sobre outra coisa hoje. Não vou mexer nesse negócio. Mas o texto vai seguindo a vida dele. O que é que você faz? Salta, pula. O desafio de ser fiel, querido, é para todo aquele que conheceu ao Senhor Jesus. O desafio de abrir a boca com fidelidade é para todos nós. Porque todas as vezes que a gente abre a boca com fidelidade, ou pelo menos buscando a fidelidade, sempre haverá consequência. Sempre há. Acredite. Abra a boca com fidelidade e experimente as consequências. Você está sendo espalhado pelo mundo. Você está sendo disperso. Por isso, não tente dizer a Deus como deveria ser. Simplesmente vá. E simplesmente seja aquilo que o Senhor já lhe fez ser. O mundo é plural, o mundo é sincrético, mas o Senhor nos chamou a anunciar a sua palavra neste mundo, não em outro, neste mundo. É aqui que devemos ser fiéis. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Amado Deus, ajuda-nos a pensar menos em nós mesmos. Amado Deus, ajuda-nos a pensar menos em nosso bem-estar. Amado Deus, ajuda-nos a pensar menos no nosso futuro, a pensar menos na nossa família, no bem-estar dela e no futuro dela. Amado Deus, nos espalha. O Senhor conhece o meu coração e o coração de cada irmão aqui. O Senhor sabe dos receios que temos, até de te pedir algo assim. Senhor, em nome de Jesus, que eu clamo a Ti. Dá-nos a graça de sermos fiéis. Onde o Senhor tem nos espalhado, e aonde quer que o Senhor nos espalhe,
Dá-nos a graça de sermos como sementes. Dá-nos a graça de simplesmente sermos as testemunhas que o Senhor já nos fez ser em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, como tua igreja aqui. Precisamos do teu auxílio, do teu Espírito. Amém. Amém.